Comece a adorar a Deus. Comece a falar palavras bonitas para Ele. Isso significa bendizê-lo. Bendiga o nome do Senhor. Comece a dizer coisas bonitas para o teu pai. Poxa, paizão, tu é tremendo. Velho, tu é demais. Começa a falar aí. Começa a bendizê-lo. A Bíblia diz: bendize a minha alma, o Senhor. Fala mesmo, eu quero ouvir. Tu és bom, Senhor. Te adoro, te adoro. Tu és o início e o fim. A minha alma se alegra em ti, Deus. Eu não tenho a quem recorrer. Um dia tu me resgataste, me lavou e me deu vestes novas, colocou um anel de autoridade e novamente me chamou de filho. Não tenho como agradecer. A minha vida ofereço a ti. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. E não há ninguém como tu. Eu te adoro, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu te amo. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Como eu dependo teu amor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu sou teu, Senhor. Somente teu, Senhor. Tu que é o juiz de todas as minhas causas, aquele que me defende. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Te Aleluia. Não precisa pregar mais não, vamos embora. Cara, como é que é bom estar na presença. Por isso o salmista disse: um dia nos teus átrios. Olha mais do que meu. A Bíblia fala que os desígnios de Deus não podem ser descritos e... Como é bom, como é bom. Tu és bom, Senhor, Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Vou tentar pregar hoje. Oh Deus, muito obrigado. Mateus 6,6 diz: vai para o teu quarto em secreto, e o Pai
que em secreto te observa, te recompensará. Vai estar lá. Sabe, falar sobre intimidade genuína é algo muito complicado, porque intimidade com Deus requer alguns pré-requisitos para que você possa ser íntimo de alguém. E eu quero terminar essa série falando a respeito de alguns pré-requisitos que a Bíblia nos mostra, o que devemos fazer para que essa intimidade seja real, seja genuína. E aí eu queria que você abrisse comigo em Lucas 13. Lucas 13, no verso 24. Achou aí? Lucas 13, verso 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Aqui a palavra eu não sei de onde vocês vêm, eu não sei, significa, eu anotei aqui para não esquecer, perceber com algum sentido, sentir, saber a respeito. Então aquela pessoa que está falando, o Senhor que fechou a porta, ele está dizendo assim: olha, eu nunca percebi vocês. Poxa, mas eles estão dizendo: nós comíamos e bebíamos e você pregava nas nossas ruas. E o Senhor está dizendo: eu nunca os vi. Ou seja, eram pessoas que simplesmente estavam, mas não estavam sendo percebidas pelo seu Senhor. E eles reclamaram e disseram: poxa, mas nós comíamos e bebíamos juntos. Talvez você sente na mesa com alguém e você diga: eu comi e bebi com o presidente, mas o presidente não te percebeu. Porque talvez você foi omisso naquilo que você deveria ter feito. Agora abre Mateus 7. Mateus 7, no verso 21. Acharam? Sim ou não? Mateus 7 diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Olha só, ele está falando: olha, eu não conheço vocês. E aqui no original vai dizer assim, olha que assim, eu sabia que era isso, era uma palavra, eu nunca conhecia, aquele sentido de eu nunca te conheci intimamente, né? Todo mundo sabe, mas aí eu estava olhando na Bíblia Strong, e no dicionário Strong, que ele fala o seguinte, que essa intimidade é uma tal intimidade como se fosse marido e mulher no ato conjugal, no ato sexual deles. Ele está falando de uma intimidade tão íntima, mas tão íntima, mas tão íntima, que ele usa o termo, a terminologia de um homem e uma mulher tendo uma relação sexual. Isso é íntimo?
Claro que é muito íntimo. E Deus está falando assim, olha, eu não quero simplesmente que você esteja comigo, eu não quero que você esteja sentado à minha mesa, eu não quero que você seja mais um sentado à mesa, mas eu quero poder ser íntimo teu, a tal ponto de eu conhecer as tuas vergonhas, a tua intimidade. E ele diz assim, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Aí eu fui no dicionário, falei, não, deixa eu olhar. Iniquidade é algo assim, tão forte, que olha só, o dicionário diz assim, profunda violação da lei e da justiça. E a gente usa que iniquidade são aquelas pessoas que sabem o que é que tem que ser feito e não fazem. E ele fala assim, olha, eu não conheço vocês. E olha, sai fora. Sai daqui, porque vocês praticam iniquidade. Vocês sabem o que tem que ser feito, mas não fazem. Quando eu sou íntimo de alguém e eu sei que aquilo machuca aquela pessoa, eu não faço mais. Eu brinco com alguém, com meu amigo, que eu digo que é meu amigo, e de repente ele se sente magoado, chateado com algo que eu estou fazendo. O que eu tenho que fazer com o íntimo dele? Eu paro de fazer. Aliás, eu nem deveria ter começado. E Jesus está falando, olha, eu não te conheço intimamente, não. Eu ouvi dizer. Eu ouvi falar do Pedro. Eu ouvi falar do Manuel. Mas de você, olha, intimamente não. Você não abre a minha geladeira. Todo mundo tem medo que alguém abra a sua geladeira. E realmente é um problema. Ninguém entra na sua casa abrindo a sua geladeira. Jesus está falando que você tem que ser um amigo íntimo dele, mas tão íntimo que ele vai chegar na sua casa e poder abrir a sua geladeira. Né? Vocês já viram? Não, vai lá. Pega água lá. Não, que isso, cara? Poxa, vou não. Meu Deus. Qual o problema? Dele descobrir que está igual uma piscina, sua geladeira só tem água. É na virada do mês e você não conseguiu ainda comprar a mistura, o danoninho que dura uma semana. E aí não tem dinheiro para comprar sorvete, coloca o Danone no congelador. Opa, sorvete de morango, de coco lá em casa. Eita glória! Mas dura uma semana. E aí o irmão chega dia 20. Ô irmão, me dá um pouquinho de água. Não, cara, pega lá. Não, pega não. Eu vou lá pegar para você. Aí inventaram, isso eu já falei algumas vezes, eu gosto de contar essa história. Inventaram a saída da água na porta. Para não ter que abrir. Então você vai lá, não pode ir lá pegar. Não, cara, não, a geladeira aqui é boa. Você não precisa abrir a geladeira, você vai, põe um copinho, sai até gelo. Tem umas que sai gelo, né? Sofisticado. Jesus quer poder ser teu amigo tão íntimo que ele vai poder abrir a tua geladeira. Você está entendendo, sim ou não? Ele não quer ser aquele cara que entra igual o entregador de pizza, que só vai até a tua porta, no máximo a mesa para deixar os negócios, e pega o dinheiro e vai embora. Ele não quer. Ele quer ser um que participa contigo. Então Jesus está falando a respeito de a intimidade requer algo. A intimidade requer algo que talvez nós nem entendamos de verdade. Mas aí Mateus 7:24, quer ver? Pula aí rapidinho. Você está no 21. Vai para o 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está falando, olha, para você ser íntimo, você tem que guardar os meus mandamentos. E não só isso, mas praticar. Quer ver João 14:15, olha aí. João 14:15 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tiago fala, não sejais, pois, somente ouvintes da palavra, mas também praticantes dela. Ele está falando assim, olha, você quer ser íntimo, se você se diz íntimo, se você quer ser percebido por mim, guarda os meus mandamentos, mas os pratique.
Não fique só na beirinha. Deus quer que nós mergulhemos no oceano do Espírito e nos aprofundemos nele. E Ele quer muito mais. Ele quer que nós sejamos aqueles que dão frutos. Quer ver Mateus 7,15? Olha aí. Você já está aí, né? Quase. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ele está dizendo assim, olha, não tem como você ser bom e produzir um fruto ruim. Quais têm sido os teus frutos? E nós podemos separar os frutos entre aquilo que você ganha, vidas que você ganha para Jesus. Amém? Frutos, nós ganhamos vidas para Jesus, consolidamos, fazemos discípulos. Mas também nós podemos falar que os frutos, o que nós devemos dar, também tem a ver com o nosso comportamento. E aí você vai abrir em Gálatas 5, que vai falar do fruto do Espírito Santo. Jesus está dizendo a respeito de fruto, mas não são fruto de pessoas, mas um fruto de caráter pessoal, algo individual, como eu sou. E ele vai falar de 9 características, ou 9 gominhos. Gominhos. A minha vitamina, esse negócio de geração Nutella gominhos. Amor. E aí, você tem exalado amor? Não, eu sou assim mesmo. Eu falo mesmo, sou igual uma porteira. Se quiser, me ouve. Eu sou franco. É para ser sal, mas não é para ser sal grosso, né? Não dizem assim? Alegria, você é uma pessoa alegre? Ou você está igual o general lá? Alegre, triste, feliz, não expressa nada. Poxa, o Pedro está alegre. Você olha, nossa, se isso é alegre, eu fico imaginando como é que deve ser triste. Você fica do lado dela, te passa uma paz. Você entra todo alegre, você sai de perto dela. Ó dia, ó céu, ó azar. Querido, nós precisamos exalar esses gominhos ou essas vitaminas que o Espírito Santo produz dentro de nós. Quando Jesus morre, o véu se rasga, o templo onde havia habitação de Deus, o Espírito Santo habitava ali, agora já não habita mais, habita em cada um de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. E Ele nos faz enxergar as coisas de outra forma. Nós precisamos exalar isso tudo: amor, alegria, paz. Já viu aquela pessoa, nossa, eu gosto de ficar tanto do seu lado, você me dá uma paz. Já viu? Poxa, é bom, casa está caindo, poxa, vou ficar perto do fulano, porque me dá uma paz. Tem gente que não, meu irmão. Tu chega perto dela, 520, oh meu Deus, você estava em paz, você sai, tem que fazer alguma coisa. Já viram? É terrível. A pessoa, ao invés de, não, vamos fazer. Oh Jesus, toca nesse varão, nessa vareta. Oh Jesus, reduz o RPM dele. E aí continua falando sobre longanimidade. Longanimidade tem a ver com tolerância, paciência. Suportai-vos em amor. Não gosto daquele irmão. Não gosto daquele irmão. Eu não tolero, não desce. Não desce. Ele é meio gordinho.
comendo muito bacon. Não vou com a cara dele. Fico lá atrás. Aquela blusa polo vermelha dele não me desce. Tá se achando. Sabe? Você tem sido tolerante. A gente quer ser íntimo de Deus, mas não tem isso. E não sou eu que estou dizendo, eu estou usando a Bíblia, eu não estou inventando nada. Tá aí, você viu aí, Gálatas 5. Não estou inventando nada. Então, tem benignidade, que é o ato de fazer o bem. Você tem feito o bem? Não tem um ditado que fala, faça o bem, não importa quem. Você tem feito o bem? Pastor, o que tem a ver intimidade com isso tudo? Queridos, Deus fala de frutos. Se eu amo Jesus, eu guardo os mandamentos, então eu dou frutos, e o fruto eu tenho que gerar isso. Se eu sei que eu estou íntimo de Jesus, é porque eu estou vivendo essa palavra. Ele deixou um manual para mim, que eu devo segui-lo, que eu devo praticá-lo todo dia, toda hora. Fala sobre bondade, é aquela pessoa que tem um coragem. Já viu? O fulano é bom. Cara, o cara é bom. Não, você pode pedir a roupa para ele agora. Ele te dá roupa. Você é trouxa, né? Não, ele é bom. Fala sobre fidelidade. Você é fiel. A Bíblia vai falar que fiel no pouco, no muito te colocarei. Fala de ser manso. Ah, fulano é manso. Não, não é aquele manso. Né? Não. Pessoa tranquila. E outra, essa é interessante. Talvez seja uma das mais difíceis, que é o domínio próprio ou temperança. Para a gente exemplificar bem, é o exemplo do vidro que é temperado, vulgarmente chamado de blindex. Né? É igual Xerox, é fotocópia. Me dá uma coca aí o cara traz, não era Sprite. Não, mas você pediu, não, mas é porque virou, né, jargão. Eu quero uma coca Sprite. Então é o blindex. O blindex, ele quando estoura, ele não imediatamente se arrebenta tudo, estilhaça. Obrigado. Ele retém e cai em pedaços que necessariamente não faz tanto estrago nas pessoas. Então, quando Deus está falando a respeito, Paulo está falando a respeito de temperança, domínio próprio, é quando eu consigo dominar as paixões da minha carne. Porque anteriormente ele está falando das paixões da carne, não está falando concupiscências da carne. Então ele está falando, olha, se você não consegue controlar a tua carne, você não está exalando domínio próprio. E aí, como é que eu sei se eu estou íntimo, se as coisas, esse fruto todo, todas essas características estão sendo exaladas de mim? E olha que interessante. Vamos aprofundar nessas características. A gente falou de uma forma geral, mas vamos falar dando nome aos bois. Vamos lá em Efésios. Vamos dar nome aos bois. Vamos falar agora em Efésios 25 a respeito de algumas pessoas, vamos dizer assim. Efésios 5, 25. Achou? Efésios 5, verso 25. Paulo está falando para o pessoal de Éfeso a respeito do trato entre homem e mulher, sim ou não? E aí ele fala assim, mulheres, sejais submissas, né? Assim? Beleza. Aí olha o que ele quer falar para os maridos. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Ele está mandando o homem cuidar da esposa de uma forma tal que Cristo fez pela igreja. Será que eu, como marido, tenho amado a minha esposa assim? Será que verdadeiramente eu tenho exalado toda essa característica, toda esse fruto como marido ou como futuro marido? Sabe, é muito lindo falar do Evangelho, mas às vezes se torna difícil vivê-lo, porque eu quero ter intimidade, mas não quero pagar o preço dessa intimidade. Como é que eu posso ser um representante de Cristo? Como é que eu posso ficar alardeando um Evangelho e não o vivo? Ah, pastor, mas sou eu cara, né? Você está se achando? Não! Nós não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de santificação, que é dada dia após dia, ato após ato. Eu procuro me santificar, me aproximando dele e deixando as coisas que para trás ficam. Eu tenho que deixar as coisas de trás e avançar para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus, é o alvo para quem eu olho. Eu olho para Jesus, eu não olho para Pedro, eu não olho para Manuel, eu olho para Jesus, e a régua de medir é Jesus. Não é o Pedro, não é o Manuel, mas é Jesus. Porque se eu olhar para o Pedro é muito bom, o Pedro é fera, mas ele perto de Jesus é nada. E aí eu não me comparo com o outro. Eu me comparo com Jesus e eu vejo que eu sou nada. Sabe, viver um evangelho genuíno, ou ter essa intimidade genuína que tanto a gente está falando, é buscar por algo diferente nas nossas atitudes, um pingo de cada vez, uma folha a cada instante, mas mudar as nossas atitudes. Eu não posso viver naquilo lá do passado, eu preciso me desvencilhar das coisas que estavam atrás, para experimentar o novo que Deus tem para mim. Em Colossenses 3:18, hoje essa palavra não está na moda. Fala assim: esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não trateis com amargura. E aí fala dos filhos: filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. O que está falando aqui? Filhos, obedecei quase tudo o que os vossos pais mandam. Em tudo. Em tudo obedecei aos vossos pais. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E olha o que ele fala do trabalhador, que na época era o servo. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar os homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. E Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em todo a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Deus está falando, olha, Paulo está falando, olha, você que trabalha, sede submisso, trabalhe, faça o teu melhor onde você estiver. Não faça para o João, não faça para o teu patrão, mas faça para Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Será que a tua movimentação no teu trabalho, onde você está, na sua escola, na sua faculdade, dentro de casa, tem sido para glorificar Deus? Pastor, isso não tem nada a ver com intimidade. Tem tudo a ver, querido, porque se você é íntimo dele, você demonstra esses tópicos, essas características. Quer saber se você é íntimo? Se você está conseguindo cumprir isso tudo, ou boa parte dela. Você pode usar esse medidômetro
Peraí, deixa eu ver se eu tenho sido uma pessoa que ama. Deixa eu ver se eu tenho sido uma pessoa que pratica o bem. Deixa eu ver se eu tenho sido tolerante. 1 Pedro 3. Olha que interessante que ele fala para as mulheres. Sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é grande valor diante de Deus. Aí o cara não é crente, a mulher chega em casa, fala na cabeça dele que você não é crente, não é isso. Verso 5. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperaram em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Agora olha o que fala para os maridos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Você tem tratado bem a sua esposa? Talvez você se pergunte: Deus, meu Senhor não responde a minha oração, nada está dando certo. Aí eu vou te dizer o seguinte: você tem tratado bem a sua esposa, porque se você não trata bem a sua esposa como noiva de Cristo, a sua oração não passa do teto. Ela é interrompida antes de você falar e pá, volta. E aí você não sabe por quê. Claro, é um ogro. Trata a esposa como a Lady Fiona. Temos que ter as virtudes que Cristo quer que tenhamos. Temos que ter as atitudes que Cristo quer que tenhamos. Enquanto isso, não vamos ser íntimos dele. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque cada um de nós sabe o que tem que ser feito, mas não o faz. Olha o que segue aí. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados a fim de receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Está falando de atitudes que nós temos que ter como cristãos. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Verso 14. Mas ainda que venhas a sofrer por causa da injustiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-a todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais, por praticais o que é bom, do que praticar o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, na qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Queridos, ele está falando do nosso cotidiano, ele está falando que nós devemos praticar o bem, que nós devemos viver uma vida digna. Eu quero ser íntimo dele, mas eu não quero ter o domínio próprio. Eu não quero amar ninguém. Eu não quero honrar o meu patrão. Sabe, essa palavra talvez não seja a melhor palavra que você gostaria de ouvir hoje. Mas eu encerro com outro texto.
Bom que você já leu a sua cota diária da palavra. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha, Deus estabeleceu algo em nós, as promessas, Ele estabeleceu o Espírito Santo para nós, para que nós pudéssemos combater as concupiscências dessa carne. Ele mesmo providenciou isso tudo. Ele está dizendo, olha, eu te dei isso tudo. Pedro está falando, olha, o Pai separou algo, Ele fez com que vocês fossem co-participantes disso tudo, para experimentar, e dentro de vocês tem algo muito poderoso, que vai nos ajudar a se livrar das concupiscências da carne. O grande conflito existe dentro de nós, porque nós não entendemos, nós não reconhecemos esse poder que existe dentro de nós. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não seja um, que o Pai vai falar isso. Não seja um, que o Pai vai apontar isso. Olha só, verso 6. Sim, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé, a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando, olha, não fique cego. Não fique achando que é somente ter uma fé. Não, acrescente a fé à virtude. Não fique achando que você é bom, porque você não vê além dos seus olhos, além de um palmo da sua frente. Não fique assim. Intimidade requer compromisso. Intimidade requer atitude. Intimidade requer ação. E eu encerro dizendo a última coisa. Não seja aquele ou aqueles que praticam a iniquidade, que sabem o que tem que ser feito, mas não fazem, que entendem o que Deus estabeleceu para cada um de nós, mas mesmo assim não entende que dentro de nós existe um poder sobrenatural nos dado por Deus para que possamos vencer as concupiscências da carne. Pedro fala isso profundamente nesse último texto, para que possamos confirmar o nosso acesso à glória. Amém? Fica de pé.